Bom, nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você uma técnica, muito importante que ela faz muito sentido para mim, é uma técnica que eu uso muito e que de uma certa forma ajuda você a dirigir a sua mente e a lidar, né, também com determinados pensamentos negativos que venham a assaltar, né, sua mente, porque é basicamente isso que eles fazem, né? Eles assaltam a mente e eles entram e enfim, né, que são eles são conhecidos como pensamentos automáticos. Essa classe de pensamento que assalta é realmente uma classe de pensamentos que eles são difíceis mesmo de parar e que na verdade são impossíveis, né, de parar. Eles são modificados, né? Ou seja, o fluxo automático dos pensamentos, isso nunca é freado, isso nunca é parado. Isso vai ser sempre assim. Só que a qualidade dos pensamentos automáticos ela pode mudar, ela pode se tornar uma qualidade muito melhor. Isso acontece porque a sua memória está sendo lida o tempo inteiro, né, pelos fenômenos que vão ler a sua memória para gerar os seus pensamentos. E isso gera os pensamentos automáticos, né? E esses pensamentos automáticos, eles podem ser modificados a partir do momento que você adota, né, que inclusive é uma das regras do gerenciamento psíquico, quando você adota a impugnação e a crítica, né, e a determinação acerca em cima desses pensamentos. Né? Você age como inquisitor, né? Ou seja, uma pessoa que ela acusa, ela é incisiva, ela argumenta e ela busca ela busca combater aquele pensamento que basicamente está surgindo no palco da sua mente. Né? Então, basicamente, o que acontece? Vem um pensamento negativo, né? Vem um pensamento que você não quer ter, né? Vem aquele pensamento que ele é chato, ele influencia negativamente seu estado emocional, ele joga o seu estado emocional para um estado de tristeza, muitas vezes de raiva, aqueles estados que você não quer possuir, que são realmente desconfortáveis. E naquele exato momento que o pensamento surge, você entra com uma inquisição. Eu chamei essa técnica de eu inquisitor. Por quê? Porque é quando o seu eu, ele entra em cena para não deixar com que a inconsciência domine, porque tudo isso é fruto da inconsciência. Esses pensamentos automáticos são produtos do seu inconsciente. Então, quando a sua consciência ela entra em campo e ela entra impugnando, ela entra criticando, ela entra incisivamente e ela argumenta e ela combate esse pensamento perde muita força acerca dos seus estados emocionais. E você pode testar isso hoje mesmo. Né? Então, basicamente, vem um pensamento negativo e eu entro com a dúvida, a crítica e a impugnação. É aquele momento que eu tenho um pensamento e eu digo, não, peraí, esse pensamento não faz sentido. Não, esse pensamento não faz sentido. Não faz sentido. Se outro é capaz de realizar, eu também sou capaz de realizar, eu também sou capaz de fazer. E ó, eu já estou entrando aqui, isso é muito importante, já estou entrando aqui com a determinação. Entendeu? Eu duvidei do pensamento, não. Eu sou capaz tanto quanto qualquer outra pessoa é. E se eu sou capaz dentro de tal modo que a outra pessoa também eu posso conseguir e eu vou conseguir, porque eu vou dar o máximo de mim para conseguir. Ó, eu tô determinando. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô sinalizando ao meu cérebro, eu tô entregando sinais pro meu cérebro de que é possível, de que ele pode. E eu faço isso por meio da minha linguagem, porque a minha linguagem, ela influencia a minha cognição. Toda vez que você recebe uma ordem, você pensa sobre a ordem recebida. Por quê? Porque a linguagem, que é a ordem comunicada, ela influencia o seu pensamento, que vai gerar reação em cadeia cognitiva. Emoção, comportamento. Pensamento, emoção, comportamento. Antes do pensamento, a linguagem. Entende? Então, você basicamente vai utilizar, e é muito legal, né? Porque tem uma técnica também chamada autofala.
Inclusive, essa é uma técnica que os marinheiros, né? Os marinheiros não. Como é que é o nome? Eles são das forças especiais lá da Marinha Americana, os SEALs, né? E eles usam muito essa autofala para lidar com medo. Então, eu tenho uma situação de medo onde eu preciso reagir, né, a um determinado sinistro, porque é um soldado, né? Então ele lida com momentos nos quais ele tem que pensar rápido e muitas vezes ele tem que agir com medo mesmo. E é muito difícil, porque o medo ele tem um efeito natural de paralisar. Né? Então eu começo basicamente a usar a autofala. Não, peraí, agora é o momento de agir. Aquelas pessoas dependem de mim, eu preciso agir para salvá-las, eu preciso agora a vida daquelas pessoas está nas minhas mãos, eu preciso agir, eu vou agir. Então você está vendo que está havendo uma comunicação daquele soldado com ele mesmo para que ele possa mover a cognição dele para contribuir, né, para a missão o qual ele está buscando se lançar. Entende? Essa é a lógica. Eu uso a minha comunicação para que eu possa produzir um efeito cognitivo que me favoreça naquela missão a qual eu quero empreender. Essa é a lógica da autofala. Né? Eu comunico, eu estabeleço uma comunicação e essa comunicação ela vai mexer com a minha cognição para me favorecer. E então eu consigo agir. Então aquele efeito paralisador do medo, ele basicamente é destruído, né? E eu começo a ter mais capacidade de efetuar a ação desejada naquele exato momento, a qual eu reagiria com medo se não fosse, né, a intervenção da minha comunicação. Essa é a lógica. Então, essa técnica que eu acabei de compartilhar com você, que é o Eu Inquisitor, ele tem um pouco da autofala, né? Que é o momento que você vai estabelecer a linguagem por meio da determinação para criar o cenário mental que basicamente vai ajudar você a efetuar a ação desejada na direção do objetivo que você tem. Né? Então, se eu tenho um objetivo que é me sentir bem, eu preciso mover a minha cognição para que eu possa me sentir bem. E eu faço isso a partir do momento que muitas vezes eu lido com um pensamento ruim que vai me fazer sentir mal se eu não fizer nada. Se eu deixar que aquele pensamento entre e tome conta, ele vai mover meu estado emocional e ele vai influenciar o meu estado emocional negativamente. Agora, se eu estabeleço uma linha de comunicação que vai desarmar, né, a influência daquele pensamento em mim, e basicamente eu vou dizer que aquele pensamento ele não faz sentido naquele momento, não tem porquê eu me concentrar naquele pensamento, e que a partir daquele momento eu vou logicamente declarar aquilo que vai trazer a positividade. Entende? Não, peraí, você não faz sentido, e a partir de agora eu declaro que vai ser diferente, que não vai acontecer dessa forma, né? Que eu vou, se por exemplo esse pensamento negativo é um pensamento que elimina o teu potencial ao realizar algo, você pode usar isso. Não, peraí, eu vou conseguir. Não, esse pensamento não faz sentido, eu sou capaz, eu posso conseguir e eu vou conseguir. E eu determino. E uma coisa importante também é você fazer uso da fisiologia. Né? Isso é uma coisa que é muito importante, né? O uso da fisiologia. Determinadas posturas corporais, eles vão gerar determinados efeitos na própria cognição e na produção de determinados neurotransmissores que eles vão cooperar para determinados estados emocionais. Lembrando que o estado emocional ele é produzido por uma neurotransmissão específica. Se você está estressado, provavelmente o seu cérebro está produzindo uma neurotransmissão de cortisol. Se você está mais calmo, mais relaxado, o seu cérebro está neurotransmitindo serotonina.
Então os neurônios eles vão fazer sinapses e essas sinapses elas precisam de uma comunicação, né? Que basicamente é a neurotransmissão. Então, a partir do momento que eu me coloco em determinadas posturas corporais, ó, a partir do momento que eu tô com as costas eretas, né? A cabeça mais erguida, nisso aqui eu começo a sinalizar um estado de mais poder para mim mesmo, mais poder para mim mesmo. Então eu começo a me sentir, por exemplo, muito mais capaz acerca de algo quando eu estou numa fisiologia que me empodera. Por exemplo, a posição da Mulher Maravilha, aquilo também é interessante porque, e isso realmente é incrível, isso realmente acontece, né? Exatamente porque aquilo libera uma neurotransmissão que favorece esse estado de poder. Né? Lembrando que os nossos estados emocionais, eles são gerados por uma neurotransmissão. Até mesmo o próprio sono, né? O sono é gerado por serotonina. A motivação, ela necessita de uma carga dopaminérgica, por exemplo. Ou seja, ela necessita de uma dopamina, né? A própria motivação. Muitas vezes, a falta de motivação é a falta da produção da dopamina. Né? Inclusive, tem alimentos que produzem dopamina. O café, a maçã. Né? Esses alimentos eles influenciam a produção de dopamina. Mas a ideia é essa. Você agir como um inquisitor desses pensamentos e impugná-los no momento que eles aparecerem. Duvidando deles, criticando eles e determinando a positividade. O determinar a positividade é o momento que você vai declarar aquilo que você realmente deseja. O estado que você quer estar. O estado desejado. É quando você vai declarar, não, peraí, eu vou conseguir. Não, peraí, eu vou... isso não vai me afetar. Isso não vai me afetar. Isso não vai me afetar, isso vai sumir agora. Entende? Isso é muito importante. Porque isso põe o seu cérebro num estado que vai favorecer o estado desejado. Tá? Então, espero que você tenha entendido, né, como você basicamente vai aplicar isso. Isso aí é muito importante, eu canso de usar essa técnica. E eu tenho certeza que se você aplicar isso, cara, as coisas vão melhorar muito. Né? E certamente você vai conseguir um controle muito maior do seu cérebro nesse sentido. Tá bom? Então, espero que você tenha entendido e tchau, tchau.